Pronto, então bom dia pessoal. Vamos lá, eu até demorei um pouco de entrar porque eu estava fechando a nossa última avaliação, né, que vai ser sobre as ações autônomas de impugnação, ação rescisória e reclamação. Tá? Esse trabalho vai ser um pouco mais demorado, os temas são grandes e também a gente está com o cronograma bem adiantado. Eu inclusive postei lá no mural o cronograma da fase final das aulas, viu? Tá relativamente bem tranquilo. Então eu não terminei ainda de postar, deixa eu apresentar aqui para vocês, eu não terminei ainda de postar a atividade, mas já fica aqui, assim que a gente terminar a aula aqui, a gente posta, mas a gente vai fazer a atividade em duas etapas. Ela vai ser um pouco parecida com aquilo que a gente fez em agravo de instrumento, só que vai ser um pouco mais desdobrada a segunda parte. Assim como foi feito em agravo de instrumento, vocês vão ter que escolher um tema, tá? Para dar uma aula. Um dos temas de ação rescisória ou um dos temas de reclamação ou querela nulitatis. Esses temas vocês podem escolher livremente, mas eu só quero que repita o tema depois que tiverem esgotados os temas. Então nós temos lá ao todo 15 temas. Em geral, nossas atividades têm sido feitas por em torno de 20 a 30 alunos, por média das atividades. Então, antes de esgotar todas as atividades, você não pode repetir, para evitar que tenha 10 aulas, por exemplo, sobre cabimento de ação rescisória e nenhuma aula sobre querela nulitatis, tá? Havendo a colocação de 2 trabalhos, de 2 videoaulas, obviamente, antes de completar todas as aulas, eu só vou considerar a primeira, a segunda não será considerada. Então, mesma lógica, até o dia 1º de novembro da semana que vem, vocês postam, naquele mesmo esquema, uma videoaula com um plano de aula, só que com uma diferença. Tanto na videoaula como no plano de aula, vocês vão precisar, ao final, apresentar uma avaliação, tá? Apresentar como se fosse uma avaliação de aprendizagem que o professor deu no final da aula. Essa avaliação de aprendizagem vocês podem escolher entre uma questão subjetiva sobre o assunto ou 5 questões objetivas sobre o assunto da aula que vocês deram, ok? E guardem isso porque vocês vão ter que corrigir depois essas atividades, porque aí a gente vai para a segunda etapa. Aí a segunda etapa, que vai levar também uma semana inteira, ou seja, até o dia 8/11, então a gente está falando de um trabalho aí que vai terminar daqui a 3 semanas praticamente, no dia 8/11. Aí cada aluno que escolheu, que proferiu uma aula sobre um tema, né, de uma matriz, ou seja, se eu escolhi dar aula sobre ação rescisória, eu vou ter obrigatoriamente que assistir 5 vídeos de reclamação e querela nulitatis, né? E escolher destes 5 vídeos, né, responder 5 questões. Então, ou seja, ao longo da semana você vai, no máximo, responder 25 questões objetivas ou 5 questões subjetivas, depende do professor que deu aula, tá? Então, quem gravou o vídeo sobre reclamação ou querela nulitatis vai ter que assistir vídeos e responder as questões de ação rescisória, tá? Então serão 5 questões que vocês vão ter. Então a ideia é que cada um de vocês estude e se prepare para dar uma aula e depois seja obrigado a estudar outro assunto. Pois não, Emanuel, pode falar. Professor, isso já está no Classroom? Porque da forma que o senhor falou, eu pessoalmente fiquei um pouquinho perdido. Se tiver, não vale nem a pena perguntar para você, porque eu lendo devagarzinho eu vou entender. Tá aqui, ó. Eu estou terminando de colocar, tá? Parei para nossa aula. Então só falta aqui fazer a descrição da segunda etapa, que é a etapa das perguntas. Mas, resumidamente, vocês vão ter que dar uma videoaula de 10 a 20 minutos sobre um tema e elaborar uma questão.
numa semana. Na outra semana, você vai ter que assistir às aulas dos colegas e responder às questões elaboradas pelo colega. Mas vai ser postado assim que terminar a aula, Emanuel, eu vou automaticamente, entro e posto. Eu termino de redigir e posto. Então hoje à tarde ainda vai estar disponível. E os temas também vão estar lá? Já estão lá, os temas já estão escolhidos, são 15 temas. Só para facilitar, eu já boto aqui os temas aqui no chat. E aí, se vocês quiserem, inclusive, vocês já podem já esses temas para ir adiantando os colegas, repassando para os colegas se quiserem. Espera aí que não copiou tudo, ele não copia tudo. 4, cabimento, só foi de 4. Já boto aí, já boto aqui. Ué, ele é ruim, né? Você não pode copiar um texto maior. Vou colar. Pronto, eu acho que eu já termino de colar agora. Agora não, mais uma. Sou o autor do 15 temas para vocês escolherem um deles para dar aula. Pronto, os temas estão aí. Diga, João. Professor, a gente vai colocar nos comentários da atividade que o senhor postar o tema que cada um vai pegar para evitar aquela coisa, né? De repente, uma questão cronológica, alguém está gravando a aula ao mesmo tempo que eu, eventualmente, e aí alguém postou primeiro, então eu perco. Eu prefiro que vocês façam isso, uma lista no WhatsApp de vocês. Tá. Viu? Tá bom. É melhor. Eu acho que a ideia é muito boa para evitar que, poxa, duas pessoas estejam ao mesmo tempo trabalhando na mesma coisa. Aí vocês passam uma lista lá no WhatsApp de vocês e alinham no WhatsApp de vocês. Ok. Inclusive, todo mundo aqui é da turma 2 mesmo ou tem alguém da turma 3 que a aula seria ontem de noite? Eu sou de manhã mesmo. Todo mundo é de manhã, né? Também, né? Manhã. Pronto, então beleza. Aqui o pessoal da noite não me fez essa pergunta e aí eu terminei não passando para eles, mas eu vou passar essa sugestão. A gente falando no grupo, professor, aí eu acredito que tem um representante lá, aí a pessoa repassa no outro grupo. Ótimo, show de bola. Fechado. Fechado. Então vamos lá, pessoal. Alguma dúvida geral, pessoal, sobre a questão sobre os microsistemas de julgamento de casos repetitivos? Vamos lá, João. Vamos a elas antes da gente ir para a avaliação. Beleza. Professor, eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é sobre o IRDR. É na prática, né, que a gente estudou essa parte da teoria da questão da repetitividade. Mas como é que os tribunais, principalmente os tribunais locais, eles têm entendido no aspecto quantitativo essa repetitividade? Ou se é que não tem havido um rigor muito grande, né? 10, 15 mil processos? Como é que é isso? Não tem, a lei não tem nenhum parâmetro sobre o que seriam consideradas demandas repetitivas, tá bom? Assim como o CNJ também não baixou nenhuma resolução desse quantitativo, porque isso também, João, varia muito para o tamanho do tribunal. Porque o IRDR ele pode ser sobre questões federais, e aí certamente necessita uma quantidade muito grande de demandas, mas você tem questões de direito local, que podem demandar o IRDR. Especialmente nas questões de direito local, um quantitativo de processos que impacte o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, certamente inviabilizaria o funcionamento do Tribunal de Justiça de Tocantins. Assim como uma demanda que pode ser considerada como repetitiva em Tocantins vai ser entendida como uma demanda não repetitiva em São Paulo. A gente não tem esse quantitativo, tá? Mas certamente não serão 10, nem 20, nem 30 ações. Se forem 10, 20 ou 30 ações ou 40 ações, o caso seria de IAC e não de IRDR. Vamos lá, só essa dúvida, temos mais? Não, tem uma outra, professor, que aí eu realmente, lendo o livro do professor Didier, não entendi muito bem como é que ficaria a desistência no IAC. Porque, assim, nos repetitivos tem aquela questão, né, de que a causa ela vai seguir.
embora haja desistência, enfim, das partes envolvidas. Mas no IAC eu não entendi se ele vai ser abrangido por esse microsistema, né, pelas regras comuns, ou se não vai. Perfeito. Vamos lá. Não há, como você sabe, o IAC ele resume-se a um artigo, né? O 947. E ele é muito menos regulamentado do que o IRDR e o IAC. E a lógica, inclusive, é que apesar de não ter feito exatamente desta forma o CPC, a gente defende que existam 2 microsistemas. Um microsistema é o microsistema de julgamento de casos repetitivos, que está vinculado ao IRDR, está vinculado ao recurso especial extraordinário repetitivos, cujo objetivo é reduzir a litigiosidade em massa. Tá? Um outro microsistema é o microsistema de formação concentrada de precedentes. Neste microsistema de formação concentrada de precedentes, eu incluo dentro dele, é como se fosse um conjunto, a formação concentrada de precedente inclui o microsistema de julgamento de casos repetitivos, ou seja, ele é formado pelo IRDR, pelo recurso repetitivo, e aí eu, além do IRDR e do RR, do recurso repetitivo, eu incluo o IAC e eu incluo outros institutos também que geram a formação concentrada de precedentes, como a edição de súmulas, a edição de súmula vinculante e até mesmo, em alguns casos, os julgamentos de ADIM e ADC. Beleza? E o que é que eu tenho de comum em todos esses elementos de formação concentrada de precedentes, João? O objetivo central deles, justamente por formar um precedente, não é apenas resolver o caso piloto, que é o sistema que a gente adota. Ele é resolver o caso piloto e fixar uma tese. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu fixo uma tese, eu julgo o caso concreto, faço uma ementa, que eu resolvo o caso concreto e, posteriormente, eu faço uma tese. Deixa eu ver se... Eu estava lendo hoje de manhã o informativo do STJ, não, foi informativo do STJ, não. Eu queria ver se eu mostrava aqui para vocês. Não foi informativo, não, foi um outro sistema do STJ que é jurisprudência em teses. E aí tinha um exemplo lá que eu ia abrir, mas para evitar que eu perca tempo procurando, eu vou tentar te explicar. Essa ideia da continuidade do julgamento, mesmo havendo a desistência do recurso ou da ação, competência originária, ela nasce da jurisprudência do STJ, do STF, me perdoe, quando do julgamento de um aspecto de repercussão geral. Se eu não me engano, foi até um acórdão da lavra da ministra Ellen Grace. E ela diz, ok, a desistência do recurso é direito potestativo do recorrente. Eu não tenho que ter sequer aquiescência, vocês sabem disso, da parte contrária. Porém, existe um interesse público na solução, na pacificação desta questão. E aí o que é que significa? Eu acato a desistência, mas eu vou julgar a tese. Porque você tem 2 modelos, entre aspas, padrões do mundo, para situações como essa. O sistema da causa modelo, que não é o adotado aqui, que é justamente essa lógica. Eu pego a causa só para estudar, mas eu não resolvo a causa. Eu apenas fixo a tese e devolvo a causa, entre aspas, para o tribunal ou para o juiz de competência originária promover o julgamento. Neste caso, não. Neste caso, eu, além de proceder à fixação da tese, eu julgo a causa. Então, no caso do IAC, João, como é que vai funcionar? Eu vou lá, no acórdão vai vir homologo a desistência da ação que deu origem ao IAC, ou homologo a desistência do recurso no qual foi instaurado o IAC, ou homologo a desistência, no caso da remessa necessária não tem desistência, mas ou recurso da ação originária. Bom, e para fim de fixação de tese, a tese fixada é essa. Bom, aí eu faço como se eu tivesse julgado o caso concreto, mas não para que tenha eficácia naquele caso concreto. Eu faço para que tenha eficácia nos demais casos concretos ou nos processos suspensos, que no caso do IAC você não tem processo suspenso. Como regra, você não tem processo suspenso.
Entendido? Entendido, sim. Beleza. Mais alguém? Emanuel, Ítalo, Tamires? Tranquilo? Tá, então vamos lá. Vamos resolver umas questões aqui, pessoal. Vamos pegar respostas neste formulário. Então deixa eu até ver se eu não perdi aqui tudo que eu fiz. Mas não perdi não, senão eu tenho um infarto aqui. Deixa eu até por cautela salvar isso aqui no documento de Word, porque se por algum acaso eu perder, Pronto, mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a atividade. Incidente nos tribunais. Retomar as respostas para a coleta. Não quero. Tributação proprietária. Respostas. Individual. Então. Vamos lá. Olha, estas primeiras questões aqui todas eu respondi na aula de ontem. Deixa eu só achar aqui. Esse daqui. Pronto. A partir daqui. Então, a partir daqui. Vamos lá. Porque as outras questões eu já tinha resolvido e já estão lá na aula síncrona que está gravada. Então, caso vocês, para eu possibilitar, caso alguém queira ver uma quantidade de resolução maior de questões, eu prefiro fazer assim. Aí a gente, como não dá para corrigir todas mesmo aqui, eu corrijo uma parte delas aqui e corrijo. E se vocês quiserem ver a resposta das anteriores, é somente ir lá, né, para as outras questões, tá? Mas deixa eu botar aqui, tela inteira, que eu estou falando e vocês não estão vendo. E vamos começar por você, Emanuel. Você consegue ler isso daqui? Consigo, professor. Então vamos lá. Vamos responder, especialmente entender as questões erradas. Porque as certas, elas em geral são autoexplicativas. Mas lê aí, vá. Com relação ao incidente de assunção de competência, considere. Assertiva 1. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver importante questão de fato, com grande repercussão social, sem repetição de múltiplos processos. Pronto. Aí eu já lhe pergunto, essa resposta, essa assertiva está certa ou está errada e por quê? Não. Essa eu acho que não está certa, por conta do final, se eu não me engano. E qual é a parte Eu não vou final? me lembrar agora. É a repetição de múltiplos processos. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o restante está ok. Eu só tô... Você está errado. Ok. Essa está correta, então? Não, essa está errada, mas está errada por um motivo distinto do que você falou. Ao contrário do que você inicialmente falou, a ausência de repetição em múltiplos processos é sim requisito do IAC. E essa é a distinção. Eu entro com IRDR quando eu já tenho múltiplos processos. Verdade. Eu entro com IAC quando eu não tenho múltiplos processos. Ok? Agora, o que está errado é quando envolver importante questão de fato. As questões de fato não podem ser geradas a título de precedente. As questões de fato têm que ser analisadas como fatos de cada processo. O que vai gerar o precedente é uma questão de norma jurídica. Beleza? Beleza. Entendido essa assertiva, vamos para a segunda. Na hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ao requerimento do MP ou da Defensoria, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento interno do tribunal indicar.
Certo ou errado? Essa eu acho que está certa. Eu também concordo com você, porque a assunção de competência, ao contrário do IRDR, que eu já requeiro o IRDR diretamente na presidência do tribunal, a assunção do IAC, a assunção de competência, eu tenho que requerer ao relator do processo. E este relator do processo, de ofício, remete ao órgão competente para que este órgão competente pelo julgamento do IAC decida se é ou se não é o caso, tá? Então me parece que está correto. Salvo aqui algum erro meu do gabarito. Terceira assertiva. Caberá reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de assunção de competência. Reclamação. Essa realmente eu acredito que ela esteja errada, professor, porque eu estou começando a lembrar dessa questão e eu acho que é a segunda e a quarta. Mas eu realmente não sei essa resposta aí. Vamos lá. No nosso sentir, cabe sim a reclamação. Porque existe previsão expressa, eu estava abrindo aqui, ó, existe previsão expressa de cabimento de reclamação, salvo engano, no IRDR e também nos recursos repetitivos, tá? Eu não sei como é que está o gabarito, mas reclamação, deixa eu ver, não, tem que ir para antes, não, para baixo, deixa eu voltar lá para 947, aqui eu vou botar reclamação. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada. Não observada a tese jurídica adotada, caberá reclamação. Mas o artigo 985 não é de IAC, tá certo? Não é de IAC. O artigo 985 está dentro de IRDR. Então eu tenho uma previsão expressa aqui, ó, de IRDR. Eu tenho uma previsão expressa para o IRDR. Eu não tenho previsão expressa para o IAC, tá bom? Mas, se adota esta compreensão doutrinária de que existe este tipo de sistema de formação concentrada dos precedentes, então é do mesmo sentido. Por quê? Porque a reclamação, vocês vão ver, inclusive darão aula sobre isso, ela cabe em princípio em duas hipóteses. Preservação da competência do tribunal, né, para evitar a usurpação de competência, e preservação da autoridade das decisões dos tribunais, aí entendida a partir do CPC de 2015, os seus precedentes obrigatórios. E nesse contexto, apesar de não haver expressamente a previsão no 947, né, a gente entende que sim, caberia. E daqui a pouco a gente vê inclusive o gabarito, porque eu nem olhei aqui o gabarito. Ó, aqui é 2 e 3 correto. 2 e 3. Estamos corretos. Vamos para o quarto aqui agora. O acórdão proferido em incidente de assunção de competência não vincula os órgãos fracionários do tribunal em que proferido. Em que foi proferido. Em que está errado, está faltando um foi. Em que foi proferido. Mas me diga aí, por que que não vincula ou vincula? Professor, realmente, essa atividade, para ser bem sincero com o senhor, eu efetivamente não fiz porque não tive tempo. Tranquilo, mas vamos lá. Então o motivo pelo qual ele vincula, eu não vou saber dizer para o senhor. Mas eu acredito que ele vincula, não é isso? Pronto, ele vincula, né? Até porque está errado, e está de fato o gabarito aqui está correto nesse sentido. E aí você tem que lembrar de duas coisas em relação a isso, Emanuel. Você lembra que lá, quando a gente deu, no começo do curso, na primeira aula, quando a gente tratou de precedente, lembra que a gente falou dos precedentes obrigatórios previstos no artigo 927, que tudo? Entre eles, você lembra que está lá o IAC, incidente de assunção de competência. Então, ou seja, primeiro aspecto é porque o IAC é um dos precedentes obrigatórios, e os precedentes obrigatórios como tal, mesmo que você não tenha estudado ainda essa parte relacionada ao IAC, mas lá por precedente daria para deduzir. Tá? Se o IAC é um precedente obrigatório, ele vai vincular todos. Mas além disso, quando você for estudar IAC de fato, você vai perceber que o IAC
ele substitui um antigo incidente, que era o incidente de uniformização de jurisprudência, que é o incidente que não existe mais no CPC de 2015, mas cuja função de promover a unicidade da jurisprudência interna do tribunal, né, ela persiste no IAC. Porque, como vocês sabem, outro recurso que tem outro instituto jurídico que tem o objetivo, de promover, né, a uniformidade da jurisprudência interna do tribunal é o embargos de divergência. Mas os embargos de divergência só cabem no STF e no STJ. Então, nos outros tribunais não cabe embargo de divergência. Então, em outros tribunais, se estiver havendo divergência de jurisprudência, ou seja, uma turma julga de uma forma e outra turma julga de outra forma, o instituto aplicável é o IAC, tá? E decidido valerá para todos os. Viu? Valeu, Emanuel. Show de bola. Diga aí, Ítalo, a resposta é sua, você pode falar e depois a próxima pergunta já é sua. Tranquilo, professor. Só fiquei uma dúvida, professor. Então, o regimento interno do tribunal, no caso do IAC, é sempre do pleno ou da corte especial, se tiver, né? Não necessariamente. Ele vai ser, a competência para julgar o IAC vai ser do órgão designado pelo regimento interno como sendo o competente para solucionar ou para fixar os precedentes obrigatórios pela interpretação e pacificação da jurisprudência do tribunal. Tá? Por que eu quero dizer a você que nem sempre será o pleno? Porque num tribunal pequeno, como é, por exemplo, o STF, esta competência é do pleno. Inclusive, o Instituto de Assunção de Competência nasceu da prática do STF de casos mais relevantes serem afetados ao pleno. Tá? E isso acontecia, inclusive, antes mesmo da edição do CPC 2015. E acho até que antes de previsão regimental. Depois foi criada a previsão regimental. Então, em alguns casos, o STF, por entender relevante, afetava o pleno. Então, no caso do STF, será o pleno. Mas no caso do STJ, por exemplo, não. Não. Porque o STJ, ele tem, além da corte especial, ele tem sessões. E as sessões são temáticas. Então, por exemplo, se for um tema relacionado a direito criminal, vai para a seção própria de direito criminal. Se for um tema de direito privado, vai para a seção de direito que trata das questões de direito privado. Se for um tema de direito público no STJ, vai para a seção que trata de direito público. Tá certo? Será o órgão designado pelo respectivo regimento interno, mas não necessariamente a Corte Especial e o Pleno. Será um órgão, entre aspas, superior do tribunal, não será uma Câmara ou uma turma, mas não necessariamente a Corte Especial, porque a depender do tribunal, havendo sessões, serão julgados em sessões. Tá bom? Tá certo. Então, Viva, essa resposta é sua. Vamos lá, lê aí. Consegue ler, Ítalo? Sim, consigo, professor. Sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, é correto afirmar. Eu só falo a correta, professor? Não, eu quero que você fale, inclusive, as erradas e o que está errado. Primeira assertiva. Primeira assertiva. O amicus curiae, né, pode intervir, mas não pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu acredito que essa esteja errada, porque eu acho que essa é a única opção, além do recurso, né, de embargo de declaração, no qual pode haver o recurso por parte dos amicus curiae, justamente por estar se criando uma tese, né? Então, acho que essa é a exceção que há no ordenamento. Exatamente, perfeito. O amicus curiae, como regra, não pode recorrer, mas na hipótese de RDR, o próprio CPC faz essa previsão, tá? O próprio CPC faz essa previsão. Parágrafo 3º. O amicus curiae poderá recorrer na decisão que julgar incidente de resolução de demandas repetitivas, o que é uma exceção, mas prevista, especificamente especificada. Então, vamos lá. Segunda. A admissão do incidente
de resolução de demandas repetitivas poderá ou não suspender o processo, a depender da decisão do juiz ou do relator. Essa está errada porque, em regra, há suspensão, justamente porque há necessidade de criar uma tese que vai valer para os casos, né, pendentes de julgamento e para os futuros. Então, acho que é isso que torna a assertiva errada. Exatamente. Agora só quero fazer a ressalva. Recentemente, inclusive, eu assisti um seminário muito bom do STJ sobre RDR e, inclusive, se não me engano, foi Sofia Temer que ficou responsável por falar sobre as questões relacionadas à suspensão. E já existe precedente do STJ, excepcionalmente não suspendendo. Mas todo mundo reconhece que a regra, o padrão, é que haja a suspensão, porque justamente o objetivo é evitar a proliferação de decisões contraditórias sobre o tema. Mas que é possível situações, no caso concreto, de que a suspensão traga mais prejuízo do que a continuidade do feito. E aí, em casos excepcionais, tem se admitido. Mas essa resposta de fato está errada para fins de gabarito por conta disso que a gente está falando. Próxima. Isso. A assertiva 3 é: tramitando incidentes de resolução de demandas repetitivas em tribunal de justiça, a suspensão será sempre estadual, não havendo como promover suspensão nacional. Essa assertiva também acredito que esteja errada, porque há essa possibilidade, a previsão de se solicitar que um IRDR seja haja essa suspensão a nível nacional, né? Eu acredito isso, porque eu não estou pegando se é... Mas você está certo, Ítalo. Você está certo. De fato, havendo a suscitação de um IRDR no âmbito de um tribunal, como regra, em princípio, será suspenso apenas no âmbito de região de competência do respectivo tribunal local, tá? Ou seja, o estado ou a região, se eu estiver falando do TRF. Porém, em se tratando de RDR que verse sobre questão federal ou que verse sobre questão federal constitucional, poderá se requerer, no primeiro caso, ao STJ e no segundo caso ao STF, que se proceda uma suspensão de caráter nacional, que valerá até o julgamento ou até a interposição do respectivo RESP ou RE. Mas é exatamente isso aí. A minha dúvida, professor, no caso, o IRDR local, aí no caso, suspenderia os processos em âmbito nacional e ele seria julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso? Não. Pelo O que você chama, por exemplo, de um IRDR local? É IRDR julgado aqui no TJ, vamos pegar o exemplo só do TJ Bahia. Julgado aqui no TJ Bahia, ou um IRDR julgado no TJ Bahia que trate de direito local? Não, que trate de direito federal, no caso, mas julgado pelo Tribunal Estadual aqui da Bahia. Beleza, ele vai ser julgado aqui. Exatamente isso. Ele vai ser julgado aqui, porque assim, eu queria separar isso para dizer o seguinte: é possível que existam IRDRs relacionados a direito local. Então, isso tem sido muito utilizado, inclusive, em questões relacionadas a servidor público. As demandas de servidor público, em geral, são demandas que são repetitivas. Ou seja, alguém vem, desenvolve uma tese de um vencimento, de um benefício para um servidor, e aí todos os servidores do Estado tentam ter esse benefício. Então, tem se usado IRDR nesse sentido. E, neste caso, não há que se falar em suspensão nacional, porque o direito é local. Agora, se eu estou julgando na Bahia um IRDR relacionado a um tema de direito federal, eu promovo a suspensão no Brasil todo, mas é o Tribunal de Justiça da Bahia quem julga, tá bom? E depois de julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, haverá a interposição do RESP. E havendo a interposição do RESP, se for direito federal, e do RE, se for direito federal constitucional, tá? Haverá a interposição do RESP ou do RE. E é por isso, para que eu permaneça com os processos suspensos até o julgamento do RESP ou do RE, conforme o caso, que este recurso, esse RESP ou esse RE, excepcionalmente possui efeito suspensivo, opleges, porque vocês sabem que o RESP e o RE, como regra, não possuem efeito suspensivo. Mas o RESP e o RE interpostos contra acórdão de IRDR,
esses têm excepcionalmente efeito suspensivo, justamente para que você perdure a suspensão das decisões, inclusive para que você perdure, desculpem, a suspensão das decisões, ok? Contudo, se não for promovido a interposição do RE e do RESP, cessará a suspensão nacional. Mas a decisão do IRDR valerá apenas para aquele estado. Já te dou a palavra, João. Entendeu, Ítalo? Sim, professor. No caso, eu fiquei com uma dúvida, então não haveria nenhuma possibilidade de deslocar essa competência logo, né? Não, eu fiz, inclusive, essa proposta à comissão de reforma na época, justamente porque eu antevi um problema que existe hoje. Ou seja, olha qual é o problema. Eu interponho um IRDR, julgo no Tribunal de Justiça da Bahia, aí por algum motivo perde-se o prazo de recurso especial e de recurso extraordinário, e você não tem a decisão, aí você para a suspensão nacional e você fica com a decisão só tendo eficácia aqui, no local. E aí você começa a ter outros problemas. E se, por exemplo, aí você vai poder interpor em outro estado. Quando você interpuser em outro estado, se tiver recurso, vai prevalecer. E aí a tese do STJ poderá prevalecer sobre essa de cá, ou deverá prevalecer, deverá revogar o IRDR local. Mas e a coisa julgada daquele processo? Vai ser rescindível ou não vai ser rescindível? Até cenas do próximo capítulo, isso daí é uma falha no sistema. Eu, inclusive, tinha feito essa proposta de que você deslocasse para que o STJ ou o STF, dependendo do caso, julgasse logo essa questão. Beleza? João, era sobre isso que você queria falar? Professor, é sobre a suspensão, mas a minha dúvida é sobre o IAC, fazendo esse paralelo. Existe alguma situação em que o IAC ele pode ser suspenso? Em princípio, não, João. Por que o IAC, em princípio, não gera suspensão? Porque o IRDR, ele gera a suspensão do quê? Ele gera a suspensão dos outros processos. Não é do processo que está instaurado o IRDR. Ao contrário, o processo que está instaurado o IRDR está partindo para julgamento. Mas para que é que eu suspendo os demais processos? Para que quando eu proceder ao julgamento do IRDR, eu promova a aplicação uniforme da tese. Não vou ficar perdendo, entre aspas, tempo. Eu não vou ficar perdendo, entre aspas, tempo de o juiz estar proferindo sentença contra o IRDR e depois o IRDR fixa em sentido oposto. Aí por isso que eu suspendo os demais processos no âmbito do IRDR. Essa é a lógica, esse é o sentido. Tá? E você pode ter situações práticas diferentes, mas essa é a lógica, esse é o sentido. E aí, quando eu tenho uma decisão do IRDR, é que eu passo a ter uma aplicação uniforme. E aí, tanto que o IRDR diz, olha, aí você retoma o julgamento das demais causas, devendo os juízes dos outros processos ou turmas dos outros recursos promover a aplicação da tese. Eles são obrigados a decidir conforme a tese. Beleza? No IAC, eu não tenho que falar de suspensão do próprio processo, porque é no processo que está tramitando que vai ser julgado o IAC. Ponto. Aspecto 1. E aspecto 2. É requisito do IAC a ausência de multiplicidade de processos. A ausência de multiplicidade de processos. Então, em princípio, não há que se falar. Mas se, por exemplo, eu destaquei que existem 2, 3, 4 processos que tem, eventualmente você pode até avocar para julgar todos em conjunto. Tá? E aí, eventualmente, você pode fazer a suspensão de um outro processo. Mas, assim, para efeitos de eventuais questões de concurso, coisas dessa natureza, não pense que não tem suspensão. Tá? Pense que não tem suspensão. Por fim, tinha uma última assertiva aqui. No incidente de resolução de demandas repetitivas, caberá sustentação oral independente do tema a ser julgado. Né? Isso aqui é correto afirmar. Não sei por que ele colocou isso daqui como errado ou não. No incidente de resolução de demandas repetitivas, caberá sustentação oral independente do tema a ser julgado. Independente do tema a ser julgado. Era para ser considerado correto também. Aqui não se faz diferença na parte de sustentação oral, se eu não me engano é 937 do CPC. Aqui, vamos lá, agravo instrumento, ação rescisória. A sustentação oral no incidente de demandas repetitivas observará no que couber o artigo 984. Sustentação oral, artigo 984. O julgamento incidente observar-se a seguinte ordem: o relator, o autor e o réu, considerado o número de inscritos, o conteúdo do acordo abrogará. Poderá sustentar sua razão sucessivamente o autor e o réu,
os demais interessados, considerando o número dos consórcios, para reduzir. Então, não vejo limitação, não vejo por que essa questão estaria errada. Não consigo ver. Alguém aí acho que essa está certa, professor. É a correta, professor. é a correta. Perfeito. Agora que essa aqui... tem um X ali. É porque tem um X. É porque, rapaz, o Google, agora que eu lembrei, o Google ele não faz isso para vocês estudarem, né? Porque ele devia lhe informar qual era a correta para você estudar. Para você estudar. Então, pronto, essa é a assertiva correta. Viu? Que a gente não tinha... até agora a gente estava tratando das erradas, essa é a assertiva correta. Beleza. Tem aqui embaixo, no está aqui. Ela mesma é correta. Alguém me perguntou hoje como é que eu faço para olhar a resposta. Eu pensei que não tinha. Foi você, João, que passou esse e-mail? Não. Mas vamos lá. Eu comentei, professor, na aula passada. Mas pra gente não aparece. É isso. Eu acredito que para os alunos não aparece. Entendi. Os alunos não aparecem. Se o senhor pudesse até postar das duas atividades que a gente fez nesse estilo, depois esse feedback, seria bom para a gente comparar. Eu posso salvar um arquivo de uma resposta de alguém que me autorize a compartilhar com todos. Aí eu preciso só que um de vocês que me autorize, né? Porque eu não vou, eventualmente, alguém pode querer que sua prova não esteja rodando. Mas se tiver, me passe um e-mail, e aí o professor pode autorizar minha prova, e aí eu pego tanto nessa quanto na outra. Tá? E passo isso aí. Mas vamos lá. João, depois é você, viu, Tamires? E depois Maria Clara, que entrou por último. João, a pergunta aqui é sobre o IRDR e o IAC. É correto afirmar? Eu tirei logo a primeira, que é correta. Você vai trabalhar comigo aqui, essas me dizendo por que são erradas. Já sabe que são erradas, você já tem essa colher de chá. Consegue ler aí, João? Consigo sim, deixa eu aqui. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença que aplicar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então, na verdade, como o senhor já sugeriu, ela é uma questão falsa. É uma das exceções, na verdade, previstas no 496 do CPC, parágrafo terceiro, não, parágrafo 4º, acho. Deixa eu só... Olha aqui, acho que é parágrafo 4º, não é isso, professor? Acredito que sim, mas vamos lá. Da remessa necessária... exatamente, parágrafo 4º aqui, ó. Tá marcado aí o texto. E aí só relembra para o pessoal aí o que é a remessa necessária, João. Professor, o conceito de remessa necessária foi um dos assuntos que eu ainda não estudei. Eu bati bastante nos repetitivos, bati bastante no IAC, agora a remessa eu ainda não domino o conceito. Pronto, mas fica tranquilo, eu relembro aqui um pouco o pessoal, trabalho um pouco aqui com o pessoal. Pessoal, o que é a remessa necessária? A remessa necessária é uma condição de eficácia de algumas decisões proferidas contra a fazenda pública. Inclusive é na preservação do interesse público e do bem comum, para evitar, inclusive, que se realizem fraudes do ponto de vista judicial, ou pelo menos para dificultar, porque aí a realização da fraude precisaria de duas instâncias confirmando, entre aspas, né, esta fraude. Qual é a lógica? A lógica é que se a decisão, né, se a sentença for contrária à fazenda pública, mesmo que a fazenda pública não recorra, para que ela tenha eficácia, ela precisará ter a confirmação da remessa necessária perante o tribunal. Ou seja, mesmo que a fazenda pública não recorra, o processo será remetido ao tribunal e o tribunal julgará ela, inclusive com muito mais liberdade do que na apelação. Inclusive com muito mais liberdade na apelação, tá? Porque devolve-se a integralidade da matéria, porque o que objetiva a remessa necessária é o interesse público, tá? E aí, a decisão contrária à fazenda, se não teve repercussão, se não teve remessa necessária, não tem eficácia. Agora, não é toda e qualquer decisão, né? Por exemplo, decisões de processos de valor pequeno, como por exemplo, 6 salários mínimos para o município, não vão demandar remessa necessária, porque o custo de enviar todos os processos
contra os municípios de valores até R$100.000 seria, inviabilizaria em muitos casos muitos tribunais. Poderia levar, na verdade, a um grande volume de julgamentos de muitos tribunais. Tá? E outra hipótese que eu dispenso a remessa necessária, é quando a decisão que foi contrária à fazenda pública, esta decisão seja pautada em um precedente obrigatório, em uma das hipóteses de existência de precedente obrigatório, né? Ou seja, naquelas hipóteses lá do 927, entre eles IRDR e IAC, beleza? Então, vamos lá, Vitor, vamos seguir adiante. Diga aí, Ítalo, é sobre o tema? Só sobre a questão da remessa necessária, professor. O senhor explicou, me surgiu uma dúvida. No caso, não haveria possibilidade, se eu discordar se há caso ou não de remessa necessária, eu entraria com qual seria o recurso apropriado. O magistrado entendeu que aquela sentença está sujeita ao exame necessário. Se eu discordar do entendimento do magistrado, eu tenho que recorrer ao embargo de... Não, você pode fazer uma petição simples, dizendo que não é o cabimento de remessa necessária no âmbito do tribunal, porque a decisão do magistrado ela tem pouca eficácia na remessa necessária. De uma forma ou de outra, ela vai chegar no tribunal, tá certo? Uhum. E aí, o certo seria você chegar no tribunal e dizer assim, não é hipótese de remessa necessária, devolva os autos e declare o trânsito em julgado. Entendi. Essa é uma opção. Essa é uma das opções. Né? Você poderia ir, eventualmente, no juiz de primeiro grau? Poderia. Mas dessa decisão do juiz de primeiro grau, muito provavelmente a questão seria levada ao tribunal, através do caso de um agravo de instrumento, justamente da decisão de não remessa necessária. Porque se for de remessa, você fala no tribunal. Na decisão de não remessa, você interporia um agravo de instrumento. Porque o STJ já tem entre os precedentes relacionados à taxatividade mitigada, que as decisões que forem proferidas posteriores à sentença, né, e que não caibam recurso, caberiam um agravo de instrumento, né, em caso de não subida de apelação. Mas beleza, vamos lá. Oi, Ítalo, pode falar. Não, professor, era para baixar e acabei... Tranquilo. Obrigado. Sem problema. Considera... Você mesmo, João. Considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente de assunção de competência. O que está errado aqui parece que é a parte final, que é incidente de assunção de competência, que não está aqui abarcado nesse microsistema de julgamento de casos repetitivos. E aqui tem disposição expressa, o artigo 28 do CPC, que traz, né, no inciso 1, incidente o IRDR, e no inciso 2, o recurso especial e extraordinário repetitivos. Então, o incidente de assunção de competência, na verdade, faz parte do microsistema de formação de precedente, mas não de julgamento de caso repetitivo. Perfeito. Só não é o artigo 28, é artigo 928, mas você só esqueceu do 9 antes do 28. É 928, não? 928. É que você falou 28, mas... Então foi lá. Ou você não falou, ou eu também posso ter ouvido errado. Esse não é o maior problema. O problema é que está pontuado, que é o 928. Tranquilo. Por fim, vamos lá? Poderá o relator, após ouvido o plenário, negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Eu acho que o que está errado nessa aqui é essa oitiva do plenário que não existe. É um dos poderes do relator, acho que é o 932, e não inclui aqui o ouvido plenário. Perfeito. É o 932, inciso 4º. Que permite, na verdade, orienta, determina ao relator que, já havendo fixação de tese de precedente obrigatório, né, entre eles IRDR e IAC, ele já deve monocraticamente, a depender do caso, negar provimento, inciso 5º, ou negar provimento, inciso 4º, ou dar provimento, inciso 5º. 932. Beleza, parabéns. Beleza, João, valeu. Obrigado, professor. Nada. Tamires, você... E libere sua câmera que você vai para o YouTube. Pronto. Vamos para a sua... só para antes disso, viu, Tamires? A resposta que era correta, que a gente terminou não lendo, João. Nas causas que dispensam a fase instrutória, o juiz, independente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente pedido que contrariar entendimento firmado em IRDR e IAC. É exatamente isso aí.
uma das outras facetas do IAC, ou dos precedentes obrigatórios, né, além de permitir o julgamento monocrático do relator, como está aqui na quarta, de forma equivocada, é também permitir a improcedência liminar do pedido. Vamos para você, doutora Tamires. Vamos para as nossas funções. Lê aí para mim as nossas opções. Você está com o microfone fechado. Ops. Incube ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso e se a decisão recorrida for contrária a... Isso daí não precisa, a gente acabou de tratar. É 932, inciso 4º. Acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal de Justiça, julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. O relator, depois de facultada a apresentação de contas, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária. Não, tá certo, não tem por que dizer que nenhuma assertiva está correta, não. Porque é sim em função do relator, 930, a gente acabou de tratar disso. Como é o relator? Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento. Porque ele pode negar provimento independente das contrarrazões e dar provimento depois de facultada a apresentação de contrarrazões. Dar provimento a recurso que a decisão recorrida... Professor... seja... Oi? Eu acho que esse aí é a mesma questão daquela outra da sustentação oral. A resposta do aluno, que provavelmente sou eu, está errada. Perfeito. Entendi. É isso mesmo. 1, 2 e 3 tá certo. É isso mesmo, Manuel. Valeu. Tá aqui. A questão do vermelhinho com X e o verde com o Vzinho. Eu viajando aqui. Mas essa aqui a gente já tratou. Vamos para outra. Agora, essa daqui é sua. Lê aqui primeiro. Analise as seguintes afirmativas sobre os requisitos de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Deixa eu só achar aqui, professor, as coisas que eu anotei para conseguir responder. Existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsias sobre a mesma questão unicamente de direito. E o 2, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A resposta é a porque ambos os requisitos têm que acontecer simultaneamente, de acordo com o artigo 976 do CPC. Perfeito. Tá? Mas também muito simples. Muito simples, só foi basicamente uma assertiva. Só mais uma. Tá. Vamos lá. É incorreto afirmar. Essa daqui também não vale, porque se é incorreta, as outras são corretas. Né? Deixa eu... Pronto. Essa daqui... Pronto. Pedido de instalação... Tá melhor. Fale aí pra gente, independente de resposta também, acho até que eu já falei aqui, sobre a instauração do IRDR e a instauração do IAC. O IRDR... Não, também não precisa. Eu já falei que o IRDR você requer ao presidente e o IAC você requer ao relator. Pronto, vamos para essa daqui. Vamos para essa daqui sem mostrar a resposta certa. É correto afirmar, tá bom? É correto afirmar. Aí você vai me dizer se é correto ou incorreto. Primeira questão. Oi, professor. Estava só achando aqui para me situar. Sem problema, não tem estresse não. Eu tô lhe abusando, você também pode demorar. Tá. Sobre a RDR é correto afirmar. A primeira questão diz: o julgamento do incidente caberá ao órgão livremente indicado pelo regimento interno do tribunal. Essa é falsa porque serão indicados dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência no tribunal, de acordo com o artigo 978. Perfeito, Tamires. É justamente, Ítalo, aquilo que a gente estava falando, né? De qual órgão competente será aquele que o regimento interno designar. Mas qualquer órgão que o
regimento interno livremente designar? Não. Entre aqueles superiores que tenham competência da uniformização, da formação de precedentes no âmbito do tribunal. Essa daqui a gente já sabe que é errado, né? Porque não está como resposta certa. Aí você me diz por que ela está errada. A B, não é isso? A B, isso. Deixa eu ver aqui. É de onde gerou, originou o incidente. E não Leia aí pra gente, que você tá tão... o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese jurídica. Na verdade, você tira o de. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese... Não, o órgão colegiado será incumbido de... O órgão colegiado, julgará o incidente e fixará a tese jurídica. Né? Julgará o incidente e fixará a tese jurídica, após o que remeterá o recurso à remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente para julgamento pelo respectivo órgão competente. Essa questão é errada por quê, Tamires? Por esse final, né, professor? Para julgamento pelo respectivo órgão competente. Porque quem tem que julgar? O colegiado? É o próprio, exatamente. Lembra aquela discussãozinha que a gente estava tendo com o João sobre a questão de causa modelo e causa piloto, lá no início? Como o Brasil adota o sistema da causa piloto, eu não só fixo a tese, não só julgo o incidente para fixar a tese, como eu também julgo o processo como um todo. Tá? Julgo o processo como um todo. Beleza? Pode falar, Emanuel. Eu fiquei com essa dúvida agora que o senhor falou. É uma dúvida bem simples, porque é o que o senhor falou. Enfim, quando você tem o RDR, aí o tribunal julga. O tribunal vai aplicar o julgamento em cada causa originária, cada causa da demanda repetitiva, ou o juiz de primeiro grau Cada juiz vai aplicar no seu respectivo processo. Eu julgo somente aquele que está afetado pelo incidente, e aí, como eu tive lá atrás, Emanuel, que comunicar a suspensão, porque tem esse procedimento, ou seja, quando é admitido o IRDR, na decisão de admissão do IRDR, que é uma decisão de admissão colegiada, o tribunal ele informa a todo mundo, chega lá em todos, separe os processos que você tem sobre esse tema, porque estão suspensos esses processos. Depois ele vai lá e comunica, olha, sabe aqueles processos que você suspendeu? Agora você vai ter que julgar aplicando a tese. Então, o próprio tribunal julga os recursos que estavam suspensos e não afetados, e o juiz de primeiro grau julgará os processos no âmbito do primeiro grau. Entendido? Entendido. Eu estava acreditando que era assim, eu só fiquei perdido por essa leitura. Provavelmente essa questão foi uma das que eu efetivamente fiz e errei. Tá certo, meu amigo. O importante é que você está aprendendo. Agora, para daqui para frente. Tamires sumiu. Até ela voltava, porque pelo menos eu quero terminar essa questão, né? Vamos lá, quem vai? João Vitor 1 e Ítalo 1, até Tamires voltar. Professor, o senhor pode puxar só o enunciado dela, aqui para me situar um pouquinho, porque eu também fiz a anotação. É correto afirmar. É correto afirmar. Aí a pergunta é se esta assertiva daqui, está correta. Ok, então a instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, o que também se aplica ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. É isso, confere? Confere. Pronto. Tamires voltou, mas pode terminar essa. Vai. Professor, eu acho que é verdade, na verdade, porque tanto a publicidade quanto a divulgação, elas fazem parte do, salvo engano,
desses todos, tanto do IRDR quanto do repetitivo extraordinário e especial, justamente com a participação dos amici curiae. O relator, inclusive, pode admitir ou solicitar a participação de terceiros que venham intervir, enfim, para formar justamente aquele entendimento que vai se aplicar a uma série de casos. Eu acho que a lógica é essa do sistema. É isso mesmo. Inclusive tem o Banco Nacional de Precedentes, BNP, que é regulado pelo CNJ, que faz a consolidação de todas as teses que estão fixadas aí para fins de precedente obrigatório. Essa resposta é a resposta correta. Tamires, volta para você, Tamires. Essa daqui é a correta. Não sei se foi essa que você respondeu como correta. Foi. Mas Na cena. Isso. Minha internet tinha caído. Sem problema. Só faltam mais duas. Esta daí, me diga por que é errada. Leia pra gente a questão. Tá. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu presos e os pedidos de habeas corpus e superado esse prazo, automaticamente cessa a suspensão dos processos previstos no artigo 982 do CPC que voltam a ocorrer. Perfeito. E qual é o erro da questão aí? Professor, acho que esse final que voltam a ocorrer. Eles até voltam a ocorrer, mas não é automaticamente. Depende da decisão. Tem que ter decisão fundamentada, não é isso? Exatamente. A decisão fundamentada do relator do incidente. Beleza? A última. Beleza. Após a distribuição, o relator designado perante o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá monocraticamente ao seu juízo de admissibilidade, cabendo agravo interno dessa decisão. O que está errado aí? Tem que ter os requisitos previstos no artigo 976. Não tem problema, mas isso não é por este motivo que a decisão está errada. Não é por este motivo que a assertiva está errada. Por que a assertiva está errada? No final também, cabendo agravo interno dessa decisão. Não. Também por isso não. No caso dos requisitos, não se aplica de fato. Que não cabe agravo interno, não cabe agravo interno, mas não é esse o erro da questão. O erro da questão é que embora, como a regra geral... Exatamente. Embora, como a regra geral no âmbito dos tribunais é de que a admissibilidade, pelo menos a provisória, é feita pelo relator, especificamente no IRDR, a admissibilidade do IRDR ela é pelo próprio órgão colegiado. Então, o relator leva o seu voto de admissibilidade para que seja feito um acórdão de admissibilidade. E aí é o colegiado que tem esta prerrogativa de proceder à admissibilidade. Entendido, Tamires? Sim. Então, viva. Obrigado, pela sua participação. Ítalo. Ô, professor, desculpa, eu fiquei só com uma dúvida na questão anterior. Porque o artigo 982 fala que não voltará a correr se houver... Salvo decisão... Em sentido contrário, né? Salvo decisão em sentido contrário. É porque eu fiquei em dúvida. Se não houver decisão fundamentada para manter a suspensão, ela não voltaria a correr automaticamente? A suspensão não seria automática se o relator não fizer essa decisão fundamentada? 982. É que na prática não tem sido assim, mas eu entendo que você está falando para fins exclusivos de leitura. A gente teria duas questões corretas, e aí a questão seria nula se a gente for interpretar nesse sentido. Mas é isso mesmo. Relator virar as partes. Qual é o artigo que você falou mesmo? É o 984, né? No julgamento do incidente. Não, o julgamento do incidente. Cadê? 1 ano. Cadê? Ficará... O que a gente pode entender, vamos lá, vamos voltar para a questão. O que você falou é exatamente o texto de lei aqui, ó. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre todos os demais feitos. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos previstos no artigo 82, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Aqui, no parágrafo único, a gente não tem a expressão automática. Tá certo?
Não tem a expressão automática. Volta, cessa a suspensão automaticamente, ou automaticamente cessa a suspensão. Tá? E na prática, o que se tem que esperar é a decisão do relator, de se volta a ocorrer ou se não volta a ocorrer. É mais uma questão de interpretação. Eu concordo com você de que a questão não está propriamente bem redigida, né? Mas eu ainda acho que no contexto geral aqui, lembre que quando você está numa prova de questão objetiva, no caso aqui é correto afirmar, você sempre tem que escolher, entre aspas, a mais correta. Lembra disso? Sim, entendo. Então, inclusive, a pergunta é na prática mesmo, porque, por exemplo, se não houvesse uma decisão do relator mantendo a suspensão, eu poderia pedir o prosseguimento do meu processo, né? Poderia requerer, sim. Poderia requerer, sim. Aí... Mas neste caso específico, ou seja, a outra questão é mais correta, porque você não tem essa divergência sobre o problema de voltar a ocorrer automaticamente ou não. Entendido? Entendi, professor. Obrigado. Então, nada. Obrigado a você, Ítalo. Então, pessoal, salvo alguma dúvida mais, vamos lá. Diga, Manuel. Professor, semana passada eu não consegui acompanhar a aula do senhor. Sim. E aí me parece que na semana passada o senhor falou sobre a avaliação. O que eu gostaria, se realmente aconteceu isso, o senhor não está confirmando ainda, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre ela. Eu já falei algumas vezes. Vão ser 4 questões, Emanuel, feitas, 4 perguntas orais feitas. Não haverá perguntas do tipo disserte sobre agravo de instrumento, para que você fale tudo sobre agravo de instrumento, porque isso é ruim para você, é ruim para mim julgar. Eu prefiro ser mais objetivo. E serão questões de natureza objetiva, perguntas de natureza mais objetivas, tipo assim, certo ou errado, sem que gere grandes discussões doutrinárias. Então a pergunta vai ser relativamente simples. Olha, em determinado recurso vão ser 4 questões, 2 vão ser sobre recurso e teoria geral dos recursos. Teoria geral e 2 específicas. E 2... aí eu acompanhei. 2 questões serão sobre recursos, entre teoria geral e as outras 2 questões vão ser entre precedentes, incidentes, 2 questões entre precedentes, incidentes e as ações de impugnação, tá certo? E aí serão perguntas basicamente objetivas, do tipo, em determinado caso tem efeito suspensivo, se não tem, como é que eu consigo fazer para ter? Como é que, sabe? Serão perguntas nesse sentido. Ou você sabe se o recurso tem ou não tem efeito suspensivo, e se não tem, como eu devo fazer para conceder o efeito suspensivo, ou você não sabe, entendeu? Vai ser essa linha que fica fácil no sentido de ficar objetiva, para não ficar uma questão subjetiva, como o professor está imaginando a resposta, não, vai ser coisa desse tipo. Beleza? Entendi. A data, ela tá em qual mesmo? Se eu lembro de cabeça? 29 e 30. 29 e 30 de novembro. De novembro, exatamente. 29 e 30 Isso. são os últimos 2 dias da aula. Você pode fazer no dia que você quiser. Tá? Deixa eu só confirmar se é 29 ou 30. Mas é isso mesmo, é 29 e 30. 29 e 30. 29 à noite, então, 30 pela manhã. 30 pela manhã. Inclusive, eu farei com horário estendido. Ao invés de ser só o horáriozinho da aula, você vai poder fazer no horário estendido. Então, no caso da aula da manhã, eu vou começar mais cedo, tá certo? Tipo, vou começar às 8h30. E na aula da noite, eu vou estender até mais tarde, até 21h30, 22h. Mas, outra coisa, tá no mural do Classroom a maioria dessas informações. Entendi. Provavelmente a informação que tinha chegado nova lá, que eu fiquei perdido, foi dessa atividade dessa semana. Perfeito. Que aí, até agora, eu ainda não compreendi completamente. Mas você dá uma lida... isso, a gente vai dar uma lida, vai dar tudo certo. Pronto, que eu ainda tenho que terminar ela aqui agora. Diga aí, Ítalo. Ô, professor, só uma dúvida, não sei se eu lembro Claro, de cabeça. Tinha uma alternativa no questionário que tratava sobre uma questão do incidente de posicionalidade, né, controle de fundo. Eu não lembro bem se eu marquei se era alguma coisa do incidente, mas acho até que era IAC. Não lembro se o senhor corrigiu, se o senhor lembra que corrigiu de cabeça eu não vou lembrar, não. Se você lembrar aí, se você quiser exibir a questão... Se você quiser... porque a gente não fica. Quando a gente clica para olhar o formulário, aparece que já foi respondido, então não aparece mais o formulário para a gente. Aí eu queria só
Entendi. Era uma questão sobre o governo, o parecer da promotoria do Estado. É porque eu fiquei em dúvida se esse assunto específico... Era também, IAC, né? eu lembrei. Eu acho que é da Promotoria de Justiça, na verdade. Não é isso? Isso mesmo. Era justamente IAC porque não tinha a efetiva repetição de questões. Entendi. Do processo. Era No justamente... caso, esse incidente de ação de constitucionalidade entra Na prova não, porque a gente não tratou dele. Mas se ele fosse ser tratado, seria nesse assunto geral. Seria nesse assunto. Entendi. Deixa eu achar aqui a questão. Incidente de... Não, incidente de... Arguição de constitucionalidade. Aqui, essa questão aqui. Que era uma questão relacionada ao município, etc e tal. Aí, ela aqui, ó, antevendo riscos de ofensa à isonomia com possibilidade de decisões contraditórias, antevendo o risco. Então, ao presidente do tribunal, requerendo a instauração de incidente de resolução. Não, então, não é essa não. Nos juízes de direito, X tramitam centenas... Aqui, esse aqui tem, ó, centenas de demandas, é um outro. O que você está falando é um outro. Ctrl F. Procuradoria. Aqui, ó, determinada Procuradoria de Justiça, esse daqui. Então, a resposta é incidente de assunção de competência, justamente porque ela fala, ó, último reajuste... Aqui, ó. Indicativo de que números... Aqui era a pegadinha. Indicativo de que inúmeros outros processos poderiam ser instaurados pela mesma corte. Só que é um indicativo, não é efetiva existência. E respondendo a sua pergunta... Eu tô aqui pensando que eu estava exibindo e não estava, vocês não falaram. E respondendo a sua pergunta, eu não tratei do incidente de arguição de constitucionalidade, Ítalo, porque vocês já trataram isso em constitucional. Tá? Vocês já trataram isso em constitucional, mas a gente tem uma aula de revisão que está marcada lá. Você pode até fazer isso. Tem alguns assuntos que a gente poderia tratar aqui dentro. Incidente de arguição de constitucionalidade, homologação de sentença estrangeira, suspensão de segurança. A gente pode, se quiser, aprofundar um pouco mais a questão da... a gente pode aprofundar um pouco mais a questão da remessa necessária. Se eventualmente vocês quiserem abrir mão da aula de revisão para que a gente possa dar uma aula síncrona sobre um desses temas, é só vocês decidirem e me avisarem com antecedência, que aí eu substituo a aula de revisão para uma aula tratando desses temas. Tá bom, então? Certo, professor, obrigado. Então, viva. Mais alguma coisa, meu povo? Nada. Se não temos mais nada, vou voltar aqui para terminar de redigir a nossa próxima questão. Um beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima aula. Segunda e terça não tem aula, feriado. Viu? E já está lá no cronograma. Um abraço forte. Tchau, tchau. Um abraço, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau.